E vem conferir a crítica do anime Dragon Ball Daima. E terminou no último domingo o anime Dragon Ball Daima depois de 20 episódios. Inclusive, uma curiosidade para quem não sabe, Dragon Ball Daima ele é o último trabalho envolvendo o mestre Akira Toriyama, que faleceu. E por coincidência ou não, o último episódio de Dragon Ball Daima, o 20, ele lançou exatamente no dia que marcava um ano da morte de Akira Toriyama. Só uma curiosidade interessante. Então a partir daí ele era um anime já especial antes da morte do Akira, porque ele comemorava muitos anos da estreia de Dragon Ball, e você ainda tem a morte do Akira, que deixa mais especial ainda. E eu acho que a ideia do anime não é ruim, eu acho o começo muito promissor, eu acho o final do anime, os últimos episódios, muito bons, mas o problema é que mais da metade ele é bem enrolado e acaba deixando tudo bem cansativo, fazendo com que um anime que a gente esperava que fosse excelente, uma especial para comemorar a vida de Dragon Ball, e no caso a vida de Akira Toriyama, foi só de mediano para alto, a gente esperava que fosse excelente. E por que o anime começa muito bem? Porque os dois primeiros episódios, os três primeiros episódios na verdade, ele consegue muito bem apresentar uma ótima animação, principalmente o primeiro. O primeiro tem uma animação muito boa, uma animação que funciona muito bem. Ela tem uma boa fluidez, a sequência de ação, por exemplo, fazendo flashback do Dragon Ball clássico rapidamente com uma arte, e depois mostrando a luta do Majin Buu, até fez com que pessoas quisessem muito que Dragon Ball tivesse um remake com uma animação mais atualizada, pra você ver o tanto que foi bem feita. Sem contar a primeira luta do Goku contra o Vegeta. Então a partir dos 4 primeiros episódios, posso dizer que eles são muito bons, muito promissores. O primeiro foi apresentar muito bem a premissa, apresentar muito bem a história, inclusive de uma forma curiosa, porque o primeiro episódio não foca em Goku, Vegeta, Bulma, Piccolo, Goten, Trunks. Não, ele foca nos vilões, pra gente conhecer um pouco mais do reino dos vilões, pra gente saber mais sobre ele. Então o primeiro episódio é muito bom sobre isso. E do segundo, terceiro, quarto, mais ou menos, até o quinto, vamos dizer assim, você consegue perceber que eles conseguem, entrando no reino dos demônios, principalmente no reino do demônio número 3, você consegue perceber muito bem como o anime consegue apresentar muito bem o Glória, apresentar muito bem a Pansy, apresentar muito bem aquele universo como um todo, fazendo com que você se interesse por ele. Não é aqueles episódios mais envolventes do mundo, mas são aqueles episódios que você assistindo, você se interessa em querer saber mais sobre aquele mundo, sobre aquele universo, sobre aqueles personagens, e realmente cria um clima de aventura e diversão muito bom. Porque o começo do anime, ele lembra muito o Dragon Ball clássico. O que eu quero dizer com isso? Muita gente nem assistiu Dragon Ball clássico. Minha geração, por exemplo, conhece Dragon Ball a partir do Z. Mas o clássico, onde começou tudo, ele não era um anime de ação. Ele tinha ação como recurso para poder fazer comédia. Porque o Akira Toriyama, antes de ser um mangaka de ação, ele era de comédia, essa era a área que ele gostava. É só você ver Dr. Slump, por exemplo, você consegue perceber perfeitamente como ele brinca muito bem com a comédia. E os primeiros episódios de Dragon Ball, ele brinca muito com isso, me lembrava muito aquela sátira, aquele humor infantil que funcionava em Dragon Ball clássico. Então tava gostando, tava achando interessante. Então essa primeira parte do anime, vamos dizer assim, ela funciona bem pra apresentar o Reino 3, apresentar os novos personagens que a gente tem que se interessar, mostrar um pouco mais sobre o plot principal da obra e também mostrar uma boa animação. O problema é que chega depois disso. Do mais ou menos do episódio 6 ao 15, você fica nos episódios onde parece que falta algo pra eles. Muita gente fez críticas muito fortes e eu acho que o anime não seja ficar ruim nessa parte, mas ele começa a ficar cansativo. É o que eu falava nos meus vídeos semanais. Pra mim, Dragon Ball do episódio 6 ao episódio 15 eram episódios que eu assistia e pensava: nossa, um bom episódio para assistir de domingo, onde eu sento, assisto 20 minutos de Dragon Ball, me divirto e é isso. Mas no começo isso estava tudo bem. O problema é que quando você vai passando 10 episódios disso, o anime vai ficando cansativo. E aí é que vem o problema dessa parte. Se entra no Reino 2, que é um reino de água, que é super interessante, mas não é bem explorado. Ele tem ideias boas como Kraken, como Tamagazi, que também é muito interessante, mas você vê que falta uma exploração melhor.
a animação continua excelente. E você também consegue ver que a comédia continua funcionando bem. Isso faz com que os episódios não fiquem maçantes, eles fiquem funcionais. Mas o problema de Dragon Ball Daima pra mim vai um pouco além. Vai nessa parte de parecer que falta algo. Porque eles vieram criança, e essa é a premissa do anime, eles vieram criança. Mas o poder deles pouco diminuiu. Então a partir daí, eu como público, em nenhum momento fiquei com medo deles perderem ou serem derrotados. E muita gente pode falar, ah, mas em Dragon Ball nunca as pessoas são derrotadas. Sim, a gente sabe que na maioria dos filmes, séries ou animes que tem protagonistas desse nível, shonen, dificilmente ele vai morrer em algum momento. Mas você consegue fazer com que os vilões sejam fortes e relevantes pra gente ter medo deles. Quando você vê o Dragon Ball pela primeira vez, você fica com medo do Freeza, do Cell e até do Majin Buu, de eles destruírem tudo que está ali. Aqui você não sente esse medo. Parece que eles só vão passando pelo universo do Reino dos Demônios. A gente vai conhecendo mais sobre o Neva, mais sobre a origem do Supremo Senhor Kaiô, dos Namekusei, expandindo e explorando o universo de Dragon Ball. Mesmo assim, falta algo a mais. Até sobre o Daburai, o Abura, que era seu pai, tudo isso é interessante, mas falta algo a mais. Falta algo a mais nesse meio tempo pra ele se importar mais. Porque a história não estava andando tão bem, ela não estava tendo um ritmo e uma fluidez tão boa pra ela funcionar. E ao mesmo tempo, quando você pensa como um todo, você ainda tem um outro fator que seria a história em si não gera medo. Então você também não tem medo que algo aconteça. Então você só vai acompanhando. No começo pode ser legal, mas tenho certeza que se eu maratonasse Dragon Ball Daima, eu acharia bem chato ter que assistir esses episódios que parece que não vão a nada. A animação salva, a trilha sonora é maravilhosa, a abertura e o encerramento é a trilha incidental que tem ao longo do anime, mas ainda poderia ter mais. Pra que serve Dragon Ball Daima no fim das contas? Pra mim, pouco, mas para momentos de hype. Por que eu falo momentos de hype? Porque quando você pensa, quais são os momentos que mais chamaram a atenção? Goku Super Saiyajin 4, Vegeta Super Saiyajin 3, esses são os momentos que mais chamaram a atenção, por exemplo. E era nessa parte onde o anime tentava voltar ali para te salvar, para falar alguma coisa. Então você lembrava mais por causa do hype do que pelo que o anime construiu. Inclusive, isso é interessante de pensar, porque assim, se parar pra pensar, eu fiz no meu vídeo o Super Saiyajin 4 e também o Vegeta Super Saiyajin 3, eles são muito empolgantes. As lutas são ótimas, bem animadas. Mas, se você não tivesse um apelo passado, você não ia se importar com isso. Porque o Super Saiyajin 3 deveria ser algo mais difícil de se virar. O Vegeta vira muito fácil. E a gente sabia que ele poderia virar. Afinal, ele já virou o God, já virou o Blue. Mas quando você pensa como um todo, poderiam criar uma atmosfera melhor para ele se transformar. A luta é legal, como ele se transforma não é ruim. O visual ficou incrível, mas eu acho que poderia criar uma atmosfera um pouco maior. Mesma coisa do Goku Super Saiyajin 4. Os 4 primeiros episódios são excelentes. Porque quando você pensa na luta como um todo, você espera mais. No sentido de, a gente sente mais algo ali, porque a gente já conhece o personagem do Dragon Ball GT do que pelo que o anime foi construindo. Então esse é o problema de Dragon Ball Daima. Ele parece que ele vai viver num hype eterno de algo que você já viu pra usar a nostalgia dos fãs pra gostar dele. E quando chegar na parte final, como eu falei, ela volta a ser boa, porque você coloca a melhor coisa que Dragon Ball Daima tem: animação, trilha sonora e momentos grandiosos e porque os fãs vão gostar. Então no final ele volta a ficar bom. Mas o problema é que essa metade, 10 episódios, são praticamente episódios onde eles ficam de mediano para um pouco mais alto, alguns um pouco mais para baixo, mas acabam enjoando. Para quem maratona, parece que o anime é maçante. Para quem maratonar vai parecer maçante, para quem assiste semanalmente também parece ser um pouco maçante. O anime continua sendo bom, valendo a pena, é um bom anime de Dragon Ball, mas eu acho que em alguns pontos eu ainda acho que ele poderia ser melhor. Concluindo, Dragon Ball Daima eu esperava muito mais, considerando que era a despedida do Akira e uma comemoração de algo muito importante para o universo de Dragon Ball. Ele tem momentos grandiosos, como Goku Super Saiyajin 4, Vegeta Super Saiyajin 3, uma ótima trilha sonora, uma ótima animação. A história começa bem e encerra bem, mas no total você vê que ela falta algo. Falta ameaça, falta conflito, falta ser mais interessante, e até um universo rico não é tão bem explorado como poderia ser. E por isso que eu fecho Dragon Ball Daima com uma nota 6,5 de 10. Curte pra fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Dragon Ball Daima? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.